Então, eu sou enfermeiro Iranildo Ribeiro, eu tenho especialização em urgência e emergência, terapia intensiva. Atualmente trabalho em duas unidades que atuam diretamente no combate ao coronavírus. E esses dias de enfrentamento à pandemia não são dias fáceis, são dias de muito sofrimento, de muita angústia, de receio principalmente, né? Apesar da gente ter toda a paramentação, todos os EPIs para trabalhar, é, a parte emocional, a parte mental, a parte psicológica ainda é muito abalada porque a gente está lidando com uma doença que não se sabe qual é a cura, a gente está lidando com uma doença onde não se tem uma vacina, onde não se tem medicamento ainda específico para tratar e garantir que aquele paciente vai se recuperar. A gente não sabe se contaminou naquele exato momento que atendeu um paciente potencialmente contaminado, se vamos levar essa contaminação para a nossa família, para os nossos familiares de um modo geral. E viver nesse processo de isolamento e principalmente receber um paciente contaminado e ter que colocar ele em processo de isolamento, no quarto privativo, sozinho, já é muito medo, já é muita angústia. É... Às vezes aquele paciente só tem a nós naquele momento de quarentena ali, né? De isolamento dentro da unidade de saúde. A família não pode visitar, a família só recebe as notícias. E nós é que estamos nesse meio do caminho aí, tendo que prestar a melhor assistência possível, tendo que cuidar da melhor forma possível, para que pelo menos aquele paciente possa retornar ao seio da família, uma vez que é uma doença que evolui muito rápido. Hoje o paciente chega para você ali no acolhimento apenas com um desconforto leve, amanhã ele já está com um desconforto exacerbado, no outro dia já está entubado e a gente tem que estar lidando com essas etapas de forma firme, né? Mantendo-se com a razão e controlando a emoção muitas das vezes, porque é um processo difícil, né? Você vê a deterioração do paciente, o agravamento do quadro do paciente, muitas das vezes você se sente impotente, né? Você quer fazer algo mais, mas falta o que ser feito naquele exato momento. A gente entra com as drogas que tem à disposição, com as medicações que tem à disposição, com os mecanismos respiratórios que tem à disposição, mas ainda assim não é o suficiente para resolver a situação daquele paciente. Ainda assim a gente vê o quadro dele piorar. E na maioria das vezes o que a gente tem visto é pacientes jovens que têm algumas comorbidades agravando o quadro, deteriorando o quadro. E quando a gente perde aquele paciente, lidar com esse processo de morte não é fácil. Porque a gente sabe que é o amor de alguém, que é o familiar de alguém, que é a pessoa próxima a alguém, é uma pessoa que tem uma esposa, que tinha filho, que tinha mãe, que tinha pai, e que por conta de uma doença que ainda a gente não consegue dizer qual é a cura, a gente perdeu aquele paciente. O que nos conforta no final disso tudo é ver o quanto de pessoas têm se recuperado, o quanto de pessoas têm passado nas nossas mãos e que têm retornado para o seio da sua família. Então a gente fica nessa balança, né, de um dia ter que lidar com a morte, o outro dia ter que lidar com a recuperação. E quando um paciente se recupera, quando a gente consegue salvaguardar aquela vida, é o que nos engrandece, é o que nos satisfaz. É poder ver que aquele paciente pôde retornar ao seio dos seus familiares, pôde retornar para casa bem, né, recuperado. É isso que nos conforta. Eu tenho visto nos locais que eu atuo a união principalmente da equipe, a relação ainda mais próxima entre equipe e paciente, né? Porque eles estão ali naquele momento dependendo da gente, eles estão naquele momento acreditando no nosso melhor trabalho, na nossa melhor assistência para que eles possam retornar para casa. E nesse momento a gente se põe sim no lugar daqueles pacientes, porque da mesma forma que foi um paciente que eu não conheço naquele momento, poderia ser um familiar meu, poderia ser um irmão, uma mãe, um pai, uma esposa, um filho, e eu não queria que ele tivesse uma assistência ruim. Então eu dou o meu máximo, faço com que minha equipe dê seu melhor, para que a gente possa garantir o retorno daquele paciente para a sua família, para que ele possa se recuperar. Mesmo com algumas limitações, mesmo com diversas dificuldades, a gente dá o máximo, né, nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, para que pelo menos no final de cada plantão a gente possa dizer assim: conseguimos recuperar mais uma vida, conseguimos permitir que mais uma pessoa pudesse retornar para a sua casa.